queria chamar sua atenção para o que diz a palavra do Senhor aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, verso 8 e 9, né? Que nos diz a seguinte verdade: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderam, receberam, ouviram em mim e viram em mim, isso põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Eu queria aqui pensar com vocês sobre o pensar em conformidade com as Escrituras. O pensar é algo muito fundamental na vida de qualquer pessoa. Nós somos frutos de um pensamento. E aí eu queria analisar com vocês como você está pensando a vida. Porque a partir do momento que você está a pensar, esse pensar ele resulta, né, em frutos, seja benéficos ou maléficos. Seja fruto que vai te edificar ou te destruir. E aí, a partir dessa perspectiva geral, eu queria afunilar em 3 verdades preliminares nesse texto. A primeira é o que tem ocupado o seu pensamento. Paulo orienta os filipenses que os pensamentos deles devem ser ocupados com o que é verdadeiro. E aí eu faço uma pergunta: o seu pensamento, de fato, tem sido orientado pela verdade, né? Hoje o mundo prega não a verdade absoluta, mas as verdades relativas. E diante dessa relatividade da verdade, hoje as pessoas não sabem diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Se tem uma notícia, as pessoas pouco conseguem discernir se aquela notícia é verdadeira ou não. Se aquele medicamento é verdadeiro ou não. Se aquela palavra de um pregador é verdadeira ou não. Porque existe hoje a quebra dos parâmetros e, sobretudo, o parâmetro de entender o que é verdade. E nunca esqueça, o que é verdade aqui é verdade em qualquer outro lugar. É aquilo que nós chamamos de metas narrativas, ou seja, é algo universal. Sal é sal aqui, em Sumé é sal em qualquer parte do mundo. 1 metro, 1 litro é algo universal. As metragens universais, ou seja, existem verdades e a verdade ela é de fato absoluta, não relativa. E aí Paulo diz: olha, Filipenses, vocês tenham o pensamento de vocês solidificado no que é verdadeiro, não no que é falso. Aí ele prossegue: tenha o pensar de vocês solidificado no que é respeitável. E para falar em respeito, tem que se falar em verdade. Hoje as pessoas querem um respeito que não preze pela verdade. Quando você faz uma crítica a alguém, aí diz: não, mesmo que essa crítica venha a ser verdadeira, mas está ferindo o seu ego, está ferindo a ele. Eu não estou mandando dizer, afirmando que nós somos chamados a ferir o outro. Mas a minha fala, ela não tem simplesmente ser uma fala para agradar o ouvinte, mas que essa fala venha a ser respeitável. Agora, a partir do momento que eu falo algo respeitável, essa fala tem que ser baseada no princípio da verdade. Amém? Além do que é verdadeiro que deve ocupar o meu coração, o teu pensamento, melhor dizendo, o nosso pensamento, além do que é verdadeiro, o que é respeitável, ele diz, deve ser realmente também baseado na justiça, né? Que ocupa o vosso pensamento, o que é respeitável, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem virtude. Se algum louvor existe, que ocupe o vosso pensamento. Aí ele diz: olha, que vocês ocupem o pensamento de vocês, tudo realmente que de fato é amável, justo, respeitável, verdadeiro, puro.
E é justamente por aí que nós devemos estar caminhando. Hoje vivemos em uma sociedade totalmente doente, emocionalmente, espiritualmente, porque não tem percebido o quanto eles têm pensado e pensado negativamente. Falam-se em liberdade, mas mais do que nunca vivemos num mundo de escravidão. Fala-se em diversos tipos de coisas, mas mais do que nunca o ser humano está cativo e cativo do seu próprio pensar. E aí, a partir daí, eu queria fazer essa pergunta que você responde a você mesmo. O que tem ocupado o teu pensamento? A segunda verdade é o que o pensar está ligado com o que haveremos de quê? De aprender, de receber, de ouvirmos e de vermos, né? E aí você vê o que diz o verso 9, a parte B. Diz assim: o que também aprenderam, receberam, ouviram em mim e viram em mim, isso praticai, e o Deus de paz estarão com vocês. Analise bem comigo a ligação íntima, profunda, entre o pensar, entre o aprender, entre o ouvir, o receber e o ver, né? Ou seja, todas essas estruturas estão ligadas antes ao pensar. Você, quando estuda, vamos supor, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ela não acontece no realizar, mas antes no pensar. Se alguém quer ter controle emocional, ele não vai ter controle no físico, mas no metafísico, na mente, no psique, no pensar. E assim, todas as mazelas que acontecem em nossas vidas, ela acontece antes do pensar. Se alguém se suicida, ele não simplesmente pratica o suicídio, mas antes ele pensou no suicídio. Se alguém muitas vezes comete, uma espécie de um crime premeditado, ele arquiteta. A coisa não é feito simplesmente o executar, mas um executar que antes foi pensado. Aí eu volto a perguntar: o que você está pensando? Como é que você quer ter uma vida sadia se tem um pensamento negativo? Como é que você quer ter uma perspectiva de uma vida benéfica, de triunfo, de vitória, de bênção, mas que sua mente é cativa ao medo, ao pessimismo? Sua mente é totalmente cativa à promiscuidade, a toda sorte de impureza, tudo aquilo que a Bíblia mostra que nós devemos ser puro, que nós devemos ser justo, e que nós devemos ser verdadeiro, e que devemos ser amável, de que deveremos realmente ter todos esses pontos positivos, e que esses pontos positivos venham reinar e dominar o nosso pensamento. As pessoas querem ter pensamentos negativos e automaticamente resultar em práticas benéficas. Não, se o pensamento é pessimista, iremos ter ações pessimistas. Se haveremos de ter uma mente cativa pela maldade, os frutos vão ser realmente na maldade. Jamais poderemos plantar uma semente boa e colhermos frutos, maus. Jamais poderemos plantar uma semente má e colhermos frutos bons, né? Isso é óbvio, isso é a lei da semeadura. E aí, nessa lei, eu quero perguntar: como você está a pensar? Como você, de fato, está alimentando o seu pensamento? Alimente o seu pensamento de coisas boas. E aí, eu convido você a pensar em conformidade com as Escrituras Sagradas. E aí, por fim, eu queria ver que a prática é fruto do pensar. Por isso que ele diz: tudo que aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, isso põe em prática. Ou seja, só pode praticar o que de fato aprenderam, receberam, ouviram e viram. Mas antes de aprender, receber, ouvir e ver, antes eles pensaram. E é justamente, tudo parte do pensar. Depois do receber, do ouvir e do ver.
E daí dá-se o clímax, que é o praticar, a prática. Nós só poderemos ter boas práticas se tivermos bons pensamentos. Uma pessoa que tem uma mente doentia, uma pessoa que tem uma mente pessimista, uma mente que não está em conformidade com a palavra de Deus, ele pode de fato ter uma vida de prática louvável ao Senhor. Jamais uma pessoa que vive atolado no mundo da prostituição, da internet, jamais pessoas que vivem lendo livros que em nenhum momento vai produzir nele nenhum algo benéfico, né? Poderá realmente resultar em práticas louváveis ao Senhor, né? Portanto, assim, veja o que você está vendo, o que você está lendo, as companhias, né? Quantas pessoas vivem aí abarrotada com medo porque é preso de fato pelo quê? Pela reportagem, é preso pelos noticiários, que muitas vezes, no lugar de produzir em nós esperança, produz pânico, medo, escravidão. Portanto, eu convido você a pensar e pensar em conformidade com as Escrituras. Não pensar de forma fanática, alienada, mas pensar de forma sensata. Mas esse pensamento possa resultar em prática, e prática que resulte em frutos benéficos para você e para aqueles que estão em torno de você. E que essa prática, a partir do pensar benéfico, resulte em frutos benéficos para a glória de Deus. Deus esteja guiando o teu pensar, para que você possa aprender, para que você possa ouvir, para que você possa receber, para que possa ver bons exemplos. E automaticamente, ao ver tudo isso, antes ao pensar tudo isso, praticar ações que resultem na glória de Deus. Deus te abençoe. Passe a mudar a sua rota se você acha que está sendo cativo com a mente pessimista e que não está em conformidade com a Escritura. Que Deus te ilumine na luz do Espírito Santo a ter um pensamento sadio, uma prática sadia e um fruto sadio para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.